corações esse relevante objetivo de congraçamento espiritual. Teremos hoje, sem dúvida, uma noite até especial, pelas visitas que nós já contamos aqui entre nós, dos amigos queridos aqui, e também pela concatenação dos objetivos que vão ser alcançados. Vamos à nossa leitura inicial, acompanhando a Andréa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu convido a todos a fazer a leitura de preparação do ambiente que vocês receberam ao adentrar a casa. Ela intitula-se Caridade, Luz do Amor. A caridade revela-se uma das conquistas mais nobres do homem. Entenda-se, porém, sua alta significação, que supera o simples ato de oferecer alguma coisa e expressa socorro imediato e educação posterior. Erradique-se a miséria em seu berço, indo às causas dos problemas para solucioná-los. Impõe-se uma revolução de ordem moral que traga mudança social profunda em benefício da humanidade, livrando-a da miséria e do egoísmo. A caridade é a resposta moral do homem que crê, porque conhece, que ajuda, porque é consciente de sua responsabilidade. É 1000 vezes superior à esmola, porque eleva a quem oferece e dignifica a quem recebe. A caridade é nobre em todos os seus aspectos, material, moral e espiritual. É sensível e envolve emocionalmente. Sua ação é discreta e perseverante. Quando chega, propicia a esperança, e quando parte, deixa a alegria. Inspira confiança e infunde coragem. É a luz acesa pelo amor rumo à evolução. Josefina Aramburu, médium Divaldo Franco. Vamos à prece inicial, acompanhando Túlio. Boa noite, meus irmãos. Vamos fechar neste momento os nossos olhos físicos, mas vamos ao mesmo tempo deixar abrir os olhos da alma, elevando o pensamento ao Mestre amado Jesus, ao nosso Pai amoroso, em agradecimento aos mentores espirituais que regem os trabalhos nesta casa de amor e caridade, em sintonia com a espiritualidade amiga e fraterna, no amparo e nas rogativas, para que a noite de hoje possa inspirar a nossa querida irmã Vera na exposição, trazendo ensinamentos do Evangelho do Cristo Consolador, ao mesmo tempo em que pedimos, Pai amado, que a espiritualidade possa penetrar os corações mais endurecidos, nos lares mais desajustados, que possa tocar os corações daqueles irmãos que encontram-se enfermos, encarcerados, aquele, Senhor, que neste momento de dor e aflição não encontra o caminho do Teu Evangelho, da Tua luz. Mas, Senhor, que Teu amor, que nos faz ser grandes, enxergar o nosso potencial, que promove as modificações mais sublimes e importantes do nosso ser,
possa, Senhor, neste momento, estar tocando os nossos corações e de cada um de nós necessitados que somos. Rogamos, Mestre amado Jesus, neste momento, o Teu amparo, a Tua luz, a Tua paciência e, acima de tudo, a Tua humildade, para o nosso equilíbrio e serenidade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Antes de iniciarmos, nós estamos aqui anunciando, com a visita dos jovens aqui presentes, um show de música espírita. O André pode dar uma explicação melhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita. É com muita alegria que estamos aqui nessa casa, que sempre nos recebe tão bem, trazendo um abraço fraternal do albergue Paulo Apóstolo, onde atualmente nós militamos. Trazer, acho que a maioria recebeu na entrada, essa notícia maravilhosa que aqui em Maceió nós vamos ser brindados com a presença de um grupo musical espírita que já está com 20 anos de trabalho. Eles vêm de João Pessoa, mas já é conhecido no Brasil todo. Já esteve aqui em Maceió. Eles vão vir em setembro, no dia 19, lá no Teatro Deodoro. É o Grupo Acorde. Para quem não conhece, vale a pena pela internet. Vocês vão ver no YouTube, o próprio site Vagalume, onde fala de música. Vocês podem clicar e vão conhecer um pouco da música espírita, e belíssima. Vale a pena, quem não conhece, passar um sábado à noite diferente, porque a palestra espírita é maravilhosa, mas a música espírita ela ainda nos traz, além da mensagem, a harmonia, eleva a alma. Então vale a pena levar a família nessa data, no dia 19 de setembro. O que for apurado vai ser revertido para a Federação Espírita do Estado de Alagoas, para o próprio albergue Paulo Apóstolo, que fica na Pitanguinha, e para o núcleo Clara de Assis, que fica na Santa Amélia. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, essa é uma oportunidade feliz para nos chamar a atenção para a importância da poesia, da música, e nada melhor do que os jovens para trazermos essa oportunidade de lançarmos os nossos olhos e valorizarmos a presença da arte entre nós. Também eu diria que foi de uma forma concatenada, de uma forma harmoniosa, que tenhamos no próprio tema da noite de hoje, a função da arte no progresso espiritual. Eu acho que eles combinaram entre si essa sintonia aí perfeita. E passamos então a palavra à nossa prezada Vera. Obrigada, Mendonça. Boa noite a todos presentes. Obrigada pela presença, até daqueles que não fazem parte do cotidiano da casa e vieram hoje, né, nos prestigiar. Ficamos muito gratas. O tema, gente, não é um tema muito comum para se ouvir no ambiente espírita. Parece-me que não é do cotidiano, das nossas discussões e reflexões. Mas nem por isso é menos importante. E a gente vai ver o que a arte tem a ver com o espírito, o que a arte tem a ver com, né, o nosso progresso. Esse é o tema que eu me proponho desenvolver. Fiz algumas pesquisas interessantes, eu sempre curiosa, né, descobrindo coisas e articulando o que acontece com a doutrina. E fico cada vez mais feliz ao perceber que
nenhuma das novidades que o mundo social, o mundo artístico, o mundo científico cria ou descobre está dissociada da doutrina. Muito pelo contrário, cada vez eu vejo se estreitando os laços entre o conhecimento racional científico, a arte, a religião, né, e a filosofia. Então, quando a gente fala em arte e quando fala em progresso, nos vem logo a ideia que nós todos conhecemos de que estamos aqui para progredir. Fomos criados com esse objetivo. É a finalidade última de cada um de nós chegarmos à perfeição. Mas a doutrina nos ensina que esse caminho é um caminho que depende do esforço de cada um. O quanto que queremos imprimir de velocidade, de empenho, de dedicação nesse caminhar. Não adianta desistir, pode até parar, descansar, desanimar, mas um dia a gente se exaure, se cansa e busca o Criador, porque temos embutidos em cada um de nós a centelha divina, que nos atrai, assim como o imã nos atrai para o Pai. Quando a gente fala em progresso, a gente sabe pelos ensinamentos doutrinários de que o nosso progresso ele tem que se dar, como exemplo do anjo, é uma figura que é usada sempre para ilustrar, em duas grandes dimensões. Temos que progredir na dimensão do conhecimento e temos que progredir na dimensão da moral. Muitas vezes as nossas encarnações são curtas, não são suficientes para a gente progredir as duas asas. Então uma cresce mais do que a outra, é normal acontecer isso, uma fica meio atrofiada, mas graças às inúmeras reencarnações a gente vai conseguindo equilibrar. Ora a gente trabalhando no campo moral, ora a gente se dedicando mais ao campo científico, o campo do conhecimento. Quando a gente fala em conhecimento, dizem os que entendem que o conhecimento humano ele pode ser classificado em 4 grandes pilares. Ele se sustenta em 4 grandes áreas. A área das artes, a área da mística, onde estão todas as tradições religiosas, as crenças, as tradições, as religiões. A filosofia, onde está o pensar, né, o refletir, e a ciência pura, a ciência propriamente dita, em todos os seus desdobramentos, ciências sociais, ciências agrárias, ciências exatas, ciências da natureza, enfim, olha, é tanta coisa que a gente vai ter que aprender até se aproximar do Pai, que, poxa vida, não é? Então, nos animemos e não percamos tempo, porque cada minuto é precioso. Mas hoje, nós vamos falar especificamente das artes, que é um grande pilar desse conjunto de produções humanas, né? E quando a gente fala em artes, a gente ouve falar que existem 6 artes clássicas, artes, né, reconhecidamente, tanto é que quando surgiu o cinema, não tanto tempo atrás, ele foi denominado de 7ª arte. Se existe o cinema como 7ª arte, quais são as 6? Nós conhecemos, vamos só recordar. A música, né, que tem como matéria-prima o som, é a harmonia, né, dos sons que a gente pode tirar de diversos elementos da natureza. A dança, que tem como matéria-prima a música, porque quase que surgem juntos. Quando o homem começou a fazer música, ele sentiu que também podia dançar, podia harmonizar os seus movimentos corporais com os sons que ele emitia. A pintura, que era a forma de expressão de tudo aquilo que ele percebia no mundo, registrando, né, as suas impressões, os seus sentimentos. O homem, desde a era da caverna, que ele já
fazia suas pinturas rupestres, hoje a gente conhece, né, descobriram, os arqueologistas tentam compreender, e quanto é importante que tenham sido feitos os registros, porque hoje a gente fica sabendo muito daquele povo que viveu naquela época através dos seus desenhos. A escultura, que também é uma arte assim clássica, desde os primórdios, os nossos primitivos ancestrais, eles já faziam escultura com argila, cavando em pedaços de madeira. Quando conseguiu manipular os metais, ele então começou a fazer escultura em metal, em pedras, no mármore, como é o caso aqui da estátua de Davi, famosa no mundo todo. A gente vai voltar a falar sobre ela. Literatura, onde se inclui a poesia e o teatro. Essas são as 6 artes, né? Vindo a seguir o cinema, a fotografia e as subdivisões artísticas todas. Mas, enfim, ao falar em arte, a gente falou em som, e um pesquisador suíço chamado Hans Jenny, na década de nos anos 60, ele era um músico, um curioso, muito interessado na música. Ele resolveu fazer uma experiência. E ele colocou e através dessa experiência ele descobriu algo assim simplesmente fantástico. Anexando um alto-falante, um transdutor, a uma membrana fina de aço, sobre a qual ele colocava limalha, areia, leite ou água, ou pó de sílica. Ele, então, ao som produzido, de acordo com a entonação, som mais grave, som mais agudo, ele descobriu que as ondas sonoras movimentavam aquelas partículas, fosse qual o elemento que tivesse na placa, e começavam a formar desenhos extremamente belos. Olha que coisa incrível. A onda sonora provocando imagens, criando imagens. A partir de que a música vai acontecendo, as imagens vão se alterando. Então, a música criando imagens. E aqui, né, diferentes formas, inclusive formas simétricas, semelhantes a coisas que a gente vai encontrar na natureza. Caracóis, aqueles bichinhos embuás. A música faz surgir um vermezinho, uma minhoca que sai assim vibrando e dançando. É tão interessante que vocês podem pesquisar, eu vou dar a referência, pode pesquisar, hoje no Google a gente encontra tudo, e vocês vão se encantar, porque tem 3 filmes sobre o trabalho desse professor Hans Jenny. Aqui está ele. Colocando lá, né? Colocou a placa, o microfone, junto dos microfones, porque a gente sente que às vezes o som está tão alto que vibra tudo dentro de casa, né? Acontece isso. Então, quando a gente passa junto de um trio elétrico, meu Deus do céu, parece que o coração vai sair pela boca. A reverberação do som na matéria, no nosso corpo, o que é que não faz, né? Deve desorganizar tudo, aquele tipo de som. E ele encontrou desenhos dessa forma. Trouxe só alguns para ilustrar as formas. Aqui eu não sei que material foi esse que ele usou, não cheguei a pesquisar a fundo. Mas a gente vai ver aqui areia, vai ver, né, o pó. Talvez ali o vermelho seja limalha. Talvez aquele lá. Olha só o que faz o som com a matéria. E isso deu origem a uma disciplina chamada Cysmatics. Quem quiser pesquisar, vai lá no Google, coloca Cysmatics. Trazendo matéria à vida através de sons, com sons. Bringing matter to life with sounds. Vocês vão poder ver vários vídeos lindos, interessantíssimos. Mas onde isso nos levou? Levou a vários estudiosos se interessarem sobre o efeito da música na cura das nossas desarmonias. E aí, hoje em dia, né, já vários pesquisadores trabalham
com som, com dança, tanto é que a biodança, né, e tantas outras são usadas como terapias auxiliares às terapias convencionais para curar doenças, principalmente aquelas de fundo emocionais, psicológicos. Então, eles descobriram que existem correlações, determinada sintonia, determinado tom, ele impacta mais ou menos os nossos chakras. Cada chakra reage a um tipo de tonalidade. E com isso eles compõem músicas que nos harmonizam. Quando eu tenho uma coleção em casa de 3 desses grandes pesquisadores que são músicas para relaxamento. Então, de acordo com o chakra que está desarmonizado, a gente vai naquela faixa, coloca, relaxa, medita, e o efeito é extremamente benéfico. A ressonância harmônica é uma forma de restaurar o equilíbrio, a harmonia e a vitalidade. A gente hoje já sabe. Então, a arte, quer dizer, numa primeira vista, todas as suas manifestações nos ajudam, dependendo da qualidade dessa arte, naturalmente, a nos harmonizar, a nos elevarmos, a nos tornarmos mais sensíveis. Por exemplo, o que a gente sente quando ouve uma música clássica? Aqui tem alguns dos grandes compositores, né? Elas nos transportam a outros universos, a outras... É como eu sinto às vezes que parece que eu só falta subir, né? A gente fecha os olhos, meu Deus, que coisa sublime, que coisa linda ouvir um clássico que nos agrada, não é? Ao nosso estilo de música particular. Da mesma maneira, existem músicas que nos perturbam, ou que nos provocam a dançar, ou que provocam sensualidade, ou que provocam medo. Só para ilustrar, eu vou abrir um parêntesezinho e mostrar que eu tenho um disco de músicas lindas, que eu comprei numa viagem, e quem compôs as músicas é um casal de idosos, bem velhinhos, americanos. Eles equiparam as suas bikes, suas bicicletas, com sistemas de gravadores extremamente potentes. E não precisam ser grandes. Hoje em dia, os aparelhos são mínimos e têm aquela potência maravilhosa. E ele vai para aquele parque Yellowstone, aquele parque nos Estados Unidos, montanhas rochosas, e sai gravando os sons da natureza. E ele, ao voltar para casa, usa aqueles sons e faz as composições de músicas belíssimas, belíssimas, belíssimas. Só que lá tem umas 12 faixas esse CD. Só que lá para as tantas, ele gravou à noite os lobos que habitam no parque. E aí, quando eu ouvi a música, eu confesso que eu não gostei. Achei uma coisa tenebrosa. Aquela música que nos remete medo, porque a gente associa de imediato ao perigo, ao lobo, que é um animal feroz. Mas passou e eu emprestei o CD a uma amiga. E a amiga gostava de fazer relaxamento, etc e tal. Começou a ouvir as músicas suaves, lindas. Lá para as tantas, sem mais nem menos, começa a música dos lobos. E os sons são graves que ele coloca. Ela disse que foi tomada de um pânico, que pulou da cama, acabou todo o relaxamento. E ela me ligou: Vera, o que é isso? O que você botou no meio de um CD tão bonito? Eu digo: não fui eu que botei, foram os autores. Eu esqueci de lhe avisar que tinha essa música. Você vê como a música mexe com a gente, não é? Não só a música, mas todas as formas de arte mexem conosco. E a gente até então não reflete por quê, como, qual é o sentido disso, né? O pesquisador Dr. Raymond Moody, que a gente já fala muito nele aqui, é aquele que pesquisou sobre as experiências de quase morte. Ele criou lá nos Estados Unidos o Teatro Memorial da Mente, né? Onde ele faz experiências e as pessoas passam um dia lá e conseguem, sem mediunidade, sem ter desenvolvido mediunidade, conversar, ver os seus ancestrais mortos. Um pai, uma mãe, alguém querido. É algo que ele agenda e a pessoa vai através de quê? De estados alterados de consciência. Então ele nos diz que o contato com a natureza, o riso, o humor, a música,
as obras de arte e os objetos que pertenceram às pessoas são capazes de provocar em nós estados alterados de consciência. E aí possibilita que pessoas que não são médiums consigam até visualizar alguém muito querido que partiu e chegar a conversar, dependendo da sensibilidade maior ou menor de cada um. O que é um estado alterado de consciência? Não é preciso que a pessoa esteja em coma nem hipnotizado. Existem vários níveis diferentes de estados de alterados. É um estado significativamente diferente da consciência normal, que pode ser observado, por exemplo, em pacientes com transe hipnótico, claro, ou quando alguém perde o senso de identidade. A pessoa que está transtornada durante um surto psicótico, ela está num estado alterado de consciência, né? Sem ter tomado, às vezes, nenhuma droga ou coisa que o valha. E aí, esses estados de consciência alterada, eles podem ser induzidos ou pela prática de yoga física, os que fazem yoga devem saber disso, mais do que eu, que não sou praticante, e da meditação transcendental. Mas os estados alterados de consciência também podem ser atingidos espontaneamente, estimulados por trauma. Alguém que sofre um grande impacto, ele fica em estado meio que de choque, né? Durante algum tempo fica no estado alterado de consciência. Não ouve, não reage, não fala, fica meio que catatônico, né? Por privação ou por sobrecarga sensorial. Então veja o que os nossos jovens que vivem naqueles shows de rock pesado, de alguma forma é uma sobrecarga sensorial que está mexendo com o estado de consciência deles. Também pode ser pela febre, não é? Pode ser provocado por comportamento social do tipo dança, canto frenético e ingestão de drogas, como é no caso do Santo Daime, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma seita religiosa onde se toma uma erva do Amazonas e se entra num estado de transe, um estado alterado. Muito bem, a gente já sabe que é estado alterado de consciência e já sabe que a arte provoca em nós estados alterados de consciência. Dependendo do tipo da música, nós vamos ter estados diferentes. Aqui tem algumas fotos lindas de uma cidade que eu espero que reconheçam. Florença, na Itália. Florença é considerada uma das cidades que reúne a maior quantidade de obras de arte da época do Renascimento. A própria cidade em si é um museu a céu aberto. Tão bela que é a arquitetura dessa cidade e o conjunto de obras arquitetônicos e também que ela reúne nos seus monumentos. Este senhor, chamado Marie-Henri Bailly, um francês, esteve em Florença em 1817. E ele visitou Florença e lá, pelo menos no primeiro caso oficialmente registrado, ele teve um estado alterado de consciência desse tipo. Só que ele, Stendhal é o codinome dele. Ele escreveu a obra chamada Nápoles e Florença, uma viagem de Milão a Régio, onde ele descreve o que ele sentiu quando ele chegou na cidade e quando ele entrou no museu, na igreja, nas igrejas e admirou aquelas obras. Ele descreve assim, são as palavras dele: absorto na contemplação de tão sublime beleza, atingi o ponto no qual me deparei com sensações celestiais. Tive palpitações, minha vida parecia estar sendo drenada e ele teve uma vertigem e perdeu os sentidos, teve que ser socorrido. Esse sintoma sentido por Stendhal passou a ser conhecido como síndrome de Stendhal, que é uma síndrome chamada da sobredose de beleza, excesso de beleza. Provoca desequilíbrio em algumas pessoas. É uma doença psicossomática extremamente rara. Dizem que é rara, mas a gente vai ver que nem é tão rara assim em Florença.
caracterizada por aceleração do ritmo cardíaco, por vertigem, falta de ar, alucinações, decorrente de excesso de exposição do indivíduo a obras de arte, sobretudo em espaços fechados, como museus. Então, é também conhecida como arte perturbadora. Porque em algumas pessoas, né, o contato com essas obras de artes faz com que essas pessoas fiquem com confusão mental, alucinações, inclusive trazendo transtornos à tona, transtornos psíquicos à tona. E as pessoas que não eram agressivas até podem ficar. É comum as pessoas quererem destruir a obra. O Davi, aquela estátua lá da frente, felizmente é uma réplica que tem dele numa das igrejas lá de Florença. Alguém martelou o pé dele porque não se conformava. Dizem que o próprio Dostoiévski, aquele famoso escritor russo, foi um dos que teve essa síndrome e ficou descompensado lá. Que coisa estranha, que coisa interessante, não é? Quanta coisa nessa natureza que a gente desconhece. Mas de tanto ver chegar turistas doentes e com esses sintomas no hospital Santa Maria Nova de Florença, essa doutora, Graziella Magherini, psiquiatra, resolveu estudar. E após estudar os sintomas, os casos, logo passa. A crise não é muito duradoura. As pessoas se recuperam, mas ficam tão perturbadas que uns resolvem ir embora, não continua mais viagem, quer voltar para casa. É uma viagem, ela diz, a um lugar rico em obras de arte, pode ser considerado uma viagem da alma, capaz de revelar uma trama de emoções e sentimentos na qual a identidade do contemplador é colocada em prova. Evidentemente, nem todos conseguem administrar essa descompensação do mesmo modo. Daí algumas pessoas ficarem agressivas. E a gente vai ver na história, tem muitas pessoas que deram facadas em quadros famosos, né, que estão lá nos museus. Tanto é que hoje os museus põem vidros grossos à prova de bala para proteger as obras mais famosas. E a doutora Graziella diz o seguinte, que o fenômeno nos pareceu digno de aprofundamento, principalmente porque esses indivíduos partiram de casa saudáveis, ou pelo menos psicologicamente equilibrados, aparentemente. E pelo perfil dos pacientes que ela pesquisou rigorosamente, ela descobre que, em geral, são jovens, turistas europeus de bom nível cultural, solteiros ou viajantes solitários, com grande sensibilidade estética. Essas pessoas ficam meio perturbadas diante do belo. Bom, até agora a gente só falou em generalidades. E onde entra a nossa doutrina? Nós vamos encontrar na doutrina espírita o Leon Denis, esse grande autor, nascido na França, e aos 18 anos ele conheceu o espiritismo, conheceu pessoalmente Kardec, assistiu palestras de Kardec. É o autor que eu saiba que mais escreveu e deu detalhes sobre a arte. Então vamos ver um pouco do Leon. Ele passou a colaborar com a Revista Espírita da França, de Paris, que foi fundada por Kardec. Em 1922 ele começou a publicar artigos sobre arte. Era um estudioso de geografia, de desenho, muito interessado, né, em filosofia, religião, mas ele acabou tendo problemas de visão. Mas Leon Denis era tão persistente, eu acho que ele sabia da missão que ele tinha, que ele estudou Braille e, através do Braille, ele continuou estudando o Espiritismo e passou a ser um grande colaborador em congressos, fazendo palestras, impulsionou o movimento espírita nas 2 primeiras décadas do século XX. Ele nos fala sobre a arte. Ele nos fala sobre o espiritismo na arte. Eu já falei que ele publicou na revista e ele foi auxiliado por 2 espíritos. Um chamado o Esteta, importante artista da Renascença, que não se identificou como espírito, se dando o codinome de Esteta. E o espírito de Massenet, que foi um professor e um compositor francês. Ambos começaram, através de Leon Denis, explicar a arte na visão espírita.
E eles disseram, a partir de agora, fala desses espíritos, que no mundo espiritual, a irradiação mantém a luz, a grandeza, a força, a beleza e a bondade, que emanam do foco que forma o centro do campo fluídico divino. Então, tudo vem do Pai. Segundo eles, o que é a arte? A arte nada mais é do que as irradiações que provém de um campo supracósmico, que provém do Criador. E para eles, a beleza é um dos atributos divinos que Deus colocou nos seres e nas coisas, como um misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. Contam outros romances, alguém já deve ter lido aqui na plateia, romances em que retratam, que falam dos mundos mais elevados, das colônias e até dos mundos, e explicam como as coisas são belas, que não existem palavras no nosso linguajar aqui da Terra para descrever a beleza desses mundos. Veja que coisa fantástica. Para que possamos contemplar a beleza em todo o seu esplendor de poder, precisamos subir gradualmente em direção à fonte do qual ela emana. Então, nós somos ainda tão imperfeitos. Nós estamos assim nos nossos primeiros, eu não digo nem degraus evolutivos, eu digo batentes, né? Os primeiros batentinhos, que a gente não consegue nem sequer compreender, nem entender a amplitude da beleza que emana do Pai. Temos que ir nos elevando, né? E a arte é para o ser humano o apelo do campo divino. Olha, a gente até então achava que a arte era um atributo do homem, de homens, né, iluminados, homens. Não, nós somos apenas o eco desse atributo divino. Quanto mais um ser aproximar-se de Deus por sua vontade e seus atos, mas está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. Agora vejam, as manifestações artísticas aqui na nossa, né, humanidade. Cada povo, a cada época, desenvolve e se expressa dentro da sua condição evolutiva própria. Eu coloquei algumas diferenças para a gente ver assim, o quanto ainda, né, embora a gente já tenha o conhecimento da música clássica, das artes clássicas, nós ainda estamos tão distante de um patamar evoluído. Mas é o que nós sabemos fazer, esse tipo de música, esse tipo de dança. Até os animais reagem à música. Eu sabia e fui pesquisar, então o médico veterinário Romão Miranda, ele diz que o uso da música, desde que entendida como música normal, o rock pauleira não serve, quando usada em salas de ordenha, resultam em boas produções. As vacas dão mais leite ouvindo música clássica. Olha só que coisa, né? Quem não tem o seu bichinho em casa, que fica enlevado quando a gente põe uma música linda, uma música clássica. Eu já ouvi casos de cachorros que uivam, choram, né? Diante de uma música muito, muito sensível. E a pesquisadora do Embrapa Gado de Leite, Maria de Fátima, ela disse que na Inglaterra foram feitas pesquisas com vários tipos de música, mas a música que deu melhor resultado na produção foi a música clássica. As vacas produzem mais leite ouvindo Chopin, Beethoven, Schubert. Olha que chique! E nós, brasileiros, onde ficamos, que gostamos ainda tanto do funk, meu Deus do céu. Mas a gente chega lá. Graças a uma evolução racional, em diferentes planos, em mundos diversos, os seres, nós, né, vamos nos depurando gradualmente, vamos aprendendo a admirar a arte mais refinada, mais elevada. E por não ser uma tarefa fácil, os espíritos dizem isso, não é fácil para nós ainda estamos em matéria muito grosseira. Então, podemos ao menos conhecê-la,
através do espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos. Então não tem melhor expressão de arte do que a própria natureza. Não há quem não fique num estado alterado de consciência quando a gente vai caminhar olhando para o mar lindo, quando a gente está dentro de um bosque belíssimo, quando nós tomamos um banho de cachoeira. Nós mudamos. É como se a gente ali estivesse se reconectando um pouco com o Criador. Então, através do auxílio, né, através da inspiração, a gente acessa um pouco dessa arte divina, ainda não disponível para nós. E os espíritos dizem que no organismo há um ponto mais sensível que se chama coração, e que é dele que parte a vibração, que expandindo-se por todo o ser, proporciona os meios de exteriorizar pensamentos nobres e elevados. Então a gente não nega que o coração é um órgão muito importante, né? Quando, ainda são eles explicando, quando um sentimento generoso faz o coração vibrar, é porque recebeu o impulso de um nobre e generoso sentimento através de uma onda que emana do divino. Então nós somos expressão do Pai. Quando a gente consegue entrar nessa sintonia, nessa elevação, e é capaz de um ato de sensibilidade, de caridade, como a mensagem inicial se referiu, nós estamos assim, não é, em sintonia com o Pai. Eles definem que a arte é a busca, o estudo, a manifestação da beleza eterna, da qual na Terra não percebemos senão um reflexo. Quanta arte bela deve haver nesse infinito, nesse cosmos, né? Qual é o objetivo, então, da arte para nós aqui, pobres mortais ainda? O objetivo é a busca e a realização da beleza. Ao mesmo tempo em que é a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Então a arte existe para nos sensibilizar, para nos ajudar a nos elevarmos e ajudar-nos nesse progresso, nos tornando mais sensíveis. Para concluir, a gente vai deixar essa mensagem que é dita por eles. A arte é uma manifestação do pensamento de Deus. E um dos meios de sentir a sua grandeza. Então eu queria só fazer a gente tem até tempo, que bom. Um apelo para que possamos, ainda sabendo que no nosso plano terreno, tudo que nos dispõe aqui em termos de arte é apenas um mero reflexo, um sutil reflexo da verdadeira beleza, que possamos aprender, usufruir um pouco mais disso. Porque ela está disponível para nós em todos os lugares. Basta que a gente abra uma janela. Basta que a gente saia de casa com um humor diferente. Para ir para o trabalho, em lugar de lamentar, porque mais uma semana que começa e vai ser aquele terror. Vamos apreciar e entrar em sintonia. Apreciar, às vezes, um pássaro que está na nossa janela cantando, que a gente não escuta, perdido na rotina, na correria da vida. Porque nós, por aqui dá para ter uma ideia de que nós, humanidade, não temos ainda merecimento para termos recebido um planeta tão belo. Mas Deus nos presenteou com esse planeta. Nos presenteou com esse planeta lindíssimo. E é preciso que nós levemos muito a sério o compromisso, enquanto humanidade, que aí ninguém está livre desse compromisso, que nós temos com Ele, o Criador. Porque estamos depredando o nosso planeta. Estamos acabando com o nosso planeta. Pela poluição das águas, pela poluição da terra, pelo desmatamento, pela emissão de gases. Tudo em nome dos interesses econômicos. É preciso que nós nos alertemos.
E em lugar de ficarmos muito tristes, pensando, poxa, estamos tão distantes de um patamar mais elevado, vamos pensar, e eu pensei nisso ontem, ouvindo uma entrevista com um professor de Harvard, pela Globo News. Ele estava dando uma entrevista e ele falando que as redes sociais, não apenas essas da internet, mas as redes sociais, aquele conjunto de interações que nós mantemos com pessoas conhecidas, com amigos dos amigos, com colegas de trabalho, elas têm um poder de transformação fantástico. Agora, tanto para o mal como para o bem. Que a gente, nessa hora de se utilizar dessas redes, que sejamos mais responsáveis. Em lugar de perder muitas horas do dia, dando fofoca, história, notícias, às vezes inverídicas. Que possamos emitir boas mensagens. Porque ele explicou quanto isso favorece a que as mudanças que vão começar a surgir na humanidade sejam mais rápidas. Porque ele falou, nós não temos ideia do quanto o amigo do amigo, do amigo, do amigo, do nosso amigo, influencia com o seu comportamento o nosso comportamento. Quando a gente toma essa consciência, a gente percebe que nós temos muito mais poder do que sabemos. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, impacta um número muito maior de pessoas do que a gente pode imaginar. Eu descobri isso. Eu até ontem dei uma de arrogante. Ah, besteira, ele está falando isso agora, eu descobri isso há tanto tempo atrás. Mas assim, falando verdadeiramente, o que é que eu descobri isso? E para mim essa descoberta foi um choque. Quando eu ainda estava nativa e dava aula na universidade. Um dia eu dei uma aula pela manhã aos alunos do curso de administração e coloquei uma frase até do professor Vicente Falcone, o Mendonça deve conhecer, né? A época das qualidades, né? Onde o Falcone diz assim, não importa o que você sabe, o que importa é o que você faz com o que você sabe. Aí eu coloquei aquela frase e não sei nem por que motivo no contexto da aula e nós discutimos um pouco. Muito bem, acabou a aula, eu fui para casa, almocei. Eu tinha um encontro com uma amiga que nós íamos a Maragogi fazer uma visita a uma empresa. E quando ela me pega em casa, ela disse, Vera, você sabe qual foi o assunto do almoço lá de casa? Eu disse, não, qual foi? A frase que você escreveu na sua sala de aula. Aí eu falei, como? Não tinha nem internet nesse tempo. Como? Sua filha é minha aluna e eu não sabia? Ela disse, não, ela não é sua aluna não. Eu digo, peraí. Foi por telepatia. Ela falou, não, ela estava no campus, ela é de outro curso, de outra área, e tomou uma carona com um aluno seu. Aí o seu aluno começou a falar do que você escreveu e da discussão que houve em torno disso. E isso foi parar no almoço lá de casa e foi o assunto do almoço. Naquela hora, caiu a ficha. Meu Deus! Olha, se eu falo besteira, quanta gente eu vou estar influenciando negativamente. Eu nunca podia imaginar que tão rapidamente, uma época que não tinha WhatsApp, um assunto dado às 9 da manhã fosse assunto de mesa no almoço de uma pessoa que não era minha aluna. Aí eu fui prestando mais atenção e fui verificando o quanto a gente exemplifica quem está em nossa volta. Então, a responsabilidade do espírita é muito grande, porque nós temos consciência disso e nós seremos cobrados. Então, o espírita não pode se dar o direito de ser agressivo, claro que a gente é humano, a gente falha, né? De vez em quando a gente se percebe escapulindo. Estou tão zen, tão calma no trânsito, basta uma pessoa cortar, eu já fico irritada e já falo umas coisas. Eu falei, Vera, você prega tanto, ainda não aprendeu, mas estou no processo. Pelo menos a consciência na hora me acusa. Nós temos muita responsabilidade.
Porque impactamos, e agora então, com essa coisa de redes, WhatsApp, Zap, vídeo, YouTube, tudo que a gente fala espalha feito fogo no celeiro. Não só em âmbito local, mas no âmbito nacional, internacional. Porque eu tenho uma amiga de infância que mora na França e ela manda e-mail toda semana. E ela toda hora está falando, né, das coisas que estão acontecendo aqui. E quando ela diz, você soube que aqui na França eu já sabia que tinha acontecido aquilo lá. É grande a nossa responsabilidade. Para que com o nosso exemplo possamos auxiliar na aceleração dessa mudança que se faz necessária, para que a gente passe de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Aqui a gente encerra, deixando essa reflexão. Convido a todos a fazerem comentários, que temos aqui 5 minutinhos, 5 a 10 minutinhos. Alguém quer se pronunciar? Alguém quer exemplificar alguma coisa? Porangaba nunca perde a chance. Está satisfeito? Mendonça. Muito bem, então passo de volta para o dirigente da mesa vir fechar. E espero que a gente saia daqui assim, pensando um pouco em tudo que foi dito, né? E quanto é importante a gente estar alimentando sempre o nosso espírito com uma boa expressão de arte. Seja música, seja dança, né? Seja uma boa leitura, seja um bom teatro, que aqui foi divulgado. Veja que coisa interessante. Foi divulgado um evento de música no teatro no próximo mês de setembro, né? E devemos aproveitar para ir lá conhecer a música espírita. Ok. Mendonça. Meus amigos, como esperávamos, teríamos essa noitada tão feliz, com as reflexões que nos alcançam a cada um de nós, mas principalmente pela valorização, pelo maior interesse nosso de buscarmos a arte no nosso meio, em todas as circunstâncias. Nós agradecemos essa exposição da Vera, mas também eu me voltaria para os jovens que estão aqui conosco nesta noite, que poderiam ter participado mais agora ao final. Eu fiquei ali me mexendo, porque eu queria participar, mas os jovens, não é? Ainda tentei ali, através de uma colega que estava mais próximo, não vou nem olhar para o lado, mas o Centro Espírita tem que ter, não é, essa presença de renovação e essa proximidade que a arte nos proporciona. Vamos então nos preparar para a prece final, lembrando-nos antes de que a nossa livraria está com uma promoção de todas as obras do Chico Xavier, está com uma promoção especial. Todos os livros do Chico Xavier estão com uma diferença expressiva. Alguma palavra? Olha, eu fui tocar aqui os jovens. Eu estava fazendo umas pequenas reflexões e não vou ocupar o tempo, não, que eu sei que o tempo nosso é programado. Mas então, dentro da
do que o senhor falou, que os jovens têm essa responsabilidade, eu quero dizer que jovens somos todos nós, né? Porque a questão de ser jovem é uma questão da alma. E a inquietude da juventude, às vezes, está no espírito de qualquer idade. Eu já tenho meus cabelos brancos, o André também, mas a gente tem um pouco dessa inquietude. E dentro do fato de termos abraçado a doutrina espírita, precisamos ter a responsabilidade na escolha, né, de qual música iremos ouvir, de qual programa iremos assistir, de qual estilo de arte iremos desfrutar, para que possamos construir em nós e no nosso ambiente familiar, não é? O ambiente que nós desejamos, um ambiente de paz, de crescimento, não é? De contínua ascensão, né? Então esse que é o convite de que nós possamos ser mais críticos e observar que música estamos ouvindo, estamos trazendo para dentro dos nossos lares, no nosso carro, no ambiente de trabalho, né? Então, essa a chamada de atenção e o meu compartilhar nesse momento. Obrigado. Vamos então fazer a nossa prece acompanhando o André. Então, queridos irmãos e irmãs, no Ideal Espírita, vamos nesse momento agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade que superintende esse trabalho na noite de hoje, por aprendizado que recebemos, pelas dádivas recebidas através de fluidos benéficos que chegaram até os nossos espíritos. Querido Jesus, Mestre dos Mestres, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos aprendendo nessa escola bendita que é a Terra. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela luz, obrigado pela brisa, obrigado pelas mãos, pelos pés, por todos os nossos dons que recebemos de Deus, que nos ajudam na prática do bem. Que cada um de nós possamos assim estarmos imbuídos de melhoria espiritual, de melhoria moral, porque todos nós estamos necessitando de melhoria, pois estamos aqui no mesmo barco que é a Terra. Senhor Jesus, fica conosco, abençoa essa casa, abençoa todos os trabalhadores dessa casa, e, enfim, que possamos continuar em paz, que possamos retornar aos nossos lares na Tua paz. Que assim seja. Desejamos a todos uma boa noite, lembrando às pessoas que vão tomar o passe a importância da oração, da concentração para o melhor resultado. Uma boa noite a todos.